Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. O meu nome é Eduardo, para quem não me conhece. Em nome da GPR, eu queria agradecer a presença virtual de cada um de vocês, bem como o interesse em conhecer o nosso novo lançamento Imob Jurereon. Eu gostaria de apresentar os nossos convidados, professor Rodrigo Ferraz, advogado e head jurídico do empreendimento. Apresentar também o Marcos Alcausa, show da Brunholi, que é a empresa responsável pelo desenvolvimento do projeto que a gente vai hoje compartilhar com vocês. Além disso, eu também queria compartilhar que esse evento ele vai ficar gravado, então eventualmente, se o investidor por um choque de agenda não pôde participar, depois a gente vai compartilhar para que ele possa assistir na íntegra o que a gente conversou aqui hoje. Alguns corretores também me perguntaram por que a gente não fez esse evento presencial? E a resposta é bem simples, a gente não fez porque a maioria dos nossos investidores são de outras cidades, estados, inclusive de outros países. Então a gente achou que essa era uma forma de engajar mais pessoas para esse lançamento. Certo? Bom, vamos lá. Esse evento ele tem como objetivo marcar a entrada da GPR em Jurerê. E a gente percebeu que seria também um momento de celebrar e entregar aos investidores que participaram com a GPR durante toda a jornada da empresa, desde lá do Ampiesa, que é o nosso primeiro empreendimento, passando pelo Living, pelo Up e por aí vai. Então, apresentar para vocês em primeira mão, para que cada um possa analisar, para ver se faz sentido ou não, é o intuito desse nosso encontro hoje. Como é que vai funcionar essa parte que a gente chama, vamos dizer, uma parte de marketing? A gente teve uma semana de aquecimento, que foi na semana passada, onde a gente entregou o material para os corretores, para que os corretores pudessem apresentar em primeira mão para os investidores da GPR. Hoje é o dia D, onde a gente vai fazer uma apresentação mais profunda do empreendimento, de A até Z, para que cada um possa entender mais o projeto. E a partir de amanhã, até a próxima terça-feira, vai ser um momento de pós-lançamento, onde só pode comprar e fazer reserva e comprar quem é investidor da GPR. Depois disso, a gente vai abrir a mercado, a partir do dia 30, que seria a quarta-feira da semana que vem. Então, em linhas gerais, funciona dessa forma. A gente sabe que já é 7 horas, então a gente vai tentar fazer uma apresentação bem objetiva, o pessoal já está cansado, e a nossa ideia é, em mais ou menos uns 40 minutos, fazer uma explanação de uma forma bem pedagógica, para vocês entenderem. E aí no final a gente abre para perguntas e respostas e na sequência libera o início das reservas. Então aqui a gente tem uma linha sugestiva de pauta, onde eu vou falar um pouquinho sobre a GPR, o que a gente já entregou e o que a gente está construindo. Na sequência, a gente fala um pouco sobre qual é o diferencial do empreendimento. É preço, é ticket médio, é tipologia. A gente vai apresentar o diferencial. Na sequência, a gente entra na proposta de valor, no conteúdo das nuances do projeto arquitetônico, que os arquitetos, que é a equipe da The House, conseguiu trazer para a gente apresentar para vocês. Na sequência, eu passo a palavra para o professor Rodrigo Ferraz, que vai fazer uma apresentação mais estruturada da modelagem jurídica desse modelo de negócio, um pouco sobre o preço de custo, instrumentos jurídicos. E, por fim, a gente passa a palavra para o Marcos Alcausa, que vai falar um pouco sobre venda, locação, dados do mercado imobiliário da Grande Florianópolis. Como ele é membro ativo do Secov, tem bastante experiência, ele vai dar para a gente ali um overview, para que cada um tenha mais conhecimento do mercado imobiliário da Grande Florianópolis. Bom, a gente entende que hoje, com a mudança do plano diretor, existem várias empresas, vários projetos que estão surgindo. Dessa forma, a gente resolveu colocar o rosto, a nossa personalidade, para que cada um dos investidores pudessem conhecer quem está por trás do projeto.
tem uma máxima na administração que diz assim, antes do o que, quem. Né? Então a gente quer mostrar para o investidor, né, quem já conhece, quem não conhece, qual é o nosso trabalho, o que, que a gente fez até aqui no mercado imobiliário. Durante esses 10 anos de GPR, a gente sempre apareceu no radar para o investidor como uma opção de aplicação financeira. Se a gente for estratificar o nosso investidor, ele é o cara que tem dinheiro lá no BTG, na XP, ele investe em gado, ele investe em maçã, e o mercado imobiliário para ele, em Florianópolis, entra na composição da carteira de investimentos. Não é o melhor investimento mano a mano, mas para ele diversificar os seus investimentos, faz sentido investir no mercado imobiliário aqui em Floripa. Aqui a gente tem alguns números da GPR nesses 10 anos. A GPR não faz lote, não faz casa, a gente trabalha exclusivamente nichado em residencial multifamiliar através do preço de custo, custo real, enfim. Existem várias formas de você denominar esse modelo de negócio que a gente atua. Aqui a gente colocou uma foto da nossa equipe. Atrás a gente tem um mapa onde cada alfinete desse representa uma obra que a GPR já entregou ou está em construção. Tá? Então, eu tenho muito orgulho de dizer que a gente não tem nenhum projeto que foi vendido e por alguma razão, e existem N razões, esse projeto não tenha começado. Então a gente tem 3 entregas e 4 projetos onde a gente lançou, vendeu tudo, fechou o grupo, comprou o terreno, aprovou o projeto e começou a construir. Aqui a gente tem, então, rapidamente, o nosso primeiro empreendimento, que foi o Ampiesa, no bairro João Paulo, como era e como ficou. Depois a gente lançou o Living Trindade, que hoje, inclusive, a gente está aqui no estúdio no Living Trindade, fica bem próximo aqui ao Guerreiro Imóveis, próximo ao Linhares. Na sequência, a gente entregou o Up Easy Home, que é esse empreendimento que fica aqui ao lado da Universidade Federal. No Up, a gente mudou um pouco o nosso mix, a gente começou a trabalhar com loft duplex. Até então, a gente só trabalhava com estúdio e 2 dormitórios, e aqui a gente apostou no loft, e quando a gente lançou foi o primeiro produto que acabou saindo junto aos investidores. Como era também, como ficou. Bom, dito isso, então a gente tem 3 entregas. Quais são os empreendimentos que a gente está em construção? O primeiro deles é o Imob Canas. Fica ali próximo do supermercado Prado, atrás do camping. Então a gente já está finalizando a parte de estrutura. Na sequência, a gente lançou o BG Connect Trindade 1, em parceria com a Baceto. A gente vendeu tudo, aprovou, fechou o grupo e já começou a construir. A gente está na fase ali de fundação, contenção. Depois, de maneira concomitante, a gente lançou o BG Connect Canas, bem próximo ali do Trapiche, perto da Associação dos Magistrados. A gente também já começou a construir, está fazendo a parte de contenção. Depois a gente lançou o BG Connect Trindade 2, próximo do cartório Maria Alice, bem próximo ali da UFSC. E a gente também já está nesse período de pré-obra. Aqui inclusive a gente está tirando umas rochas, essa foto é de hoje de manhã. E por fim, então a gente chega ao 8º projeto, que é hoje o objeto aqui da nossa conversa, que é o Imob Jurerê 1. Eu vou passar um vídeo sobre a localização do terreno, porque a gente tem muitos investidores que não são aqui da região e que não conhecem e acabam às vezes comprando até por uma imagem de Google, enfim. Então a ideia é entregar um material de mais qualidade para o investidor ter certeza onde é que fica ali a localização do terreno. Chegou em Jurerê, passou o posto, passou ali o Imperatriz, o Bradesco, virou à direita, contorna o Vila Romani e logo depois é o nosso terreno. Essa é uma imagem de drone. Perceba que o terreno, então, ele tem essa frente e depois a maior parte está lá atrás, a volumetria do prédio. Se a gente mudar aqui o ângulo da câmera, a gente passa a perceber que ele está entre o Vila Romani e o Città. E aqui, quando a gente levava os investidores, quando a gente começou a fazer a prospecção,
né, inclusive de terrenista e tal, a gente percebeu que o investidor chegava no terreno e falava, tá, mas é aqui que vão construir 132 unidades, 7 mil metros de área construída. Então a gente resolveu fazer um front light para mostrar para o investidor que existia toda uma volumetria do prédio que ficava mais lá na parte de trás. Inclusive, o tapume ele não acaba aqui, ele vai um pouco mais até na casa do chileno, porque aquela entrada a gente precisou deixar porque ainda há a ocupação, né, da residência lá atrás. Então, a testada é maior do que o tapume que está aí na foto. Agora eu vou pedir para o Alex passar então o vídeo do drone, para que a gente possa... o vídeo. Então, através dessa visão panorâmica, deu para entender bem como faz para chegar no terreno e quem são os vizinhos ali ao lado. O pessoal da produção me informou que tem bastante gente entrando e que algumas pessoas querem perguntar qual é a nossa proposta. A gente vai conduzir até o final e um pouco antes de finalizar, a gente abre para perguntas e respostas. Então, se tiver alguma dúvida, anota, que aí no final a gente resolve uma por uma. Aqui a gente entra numa parte que, ao invés de só falar sobre a esquadria, né, sobre o elevador, piso, azulejo, a ideia é a gente trazer uma abordagem sobre qual é o posicionamento desse empreendimento lá em Jurerê. A gente não tem nenhum constrangimento em dizer que esse produto ele é um produto de entrada em Jurerê. Né? A gente, inclusive, fez aqui um trocadilho, né, tentando fazer da melhor forma possível, só uma brincadeira, que assim, existe o Jurerê In e existe o Jurerê On. A nossa proposta é oferecer ao nosso investidor um produto de entrada em Jurerê. Aqui eu fiz até um quadro comparativo. Então, assim, quem é a persona de Jurerê In? É o multimilionário que anda de Porsche, que compra na CBA, na CFL, na Unic, que paga 30 mil reais o metro quadrado. Quem é o arquétipo, quem é o cara do Jurerê On? Então esse cara, ele é um emergente, ele queria chegar em Jurerê, mas ele não tinha milhões, né? E ele está disposto a pagar o valor que a gente elaborou aqui, que fica na casa de 12 mil reais o metro quadrado. Então, com relação a posicionamento do empreendimento, a gente não tem nenhum problema em comentar que a gente é um produto de entrada para Jurerê. Pois bem, outra pergunta, qual é o nosso diferencial? Se eu falar que a gente tem um diferencial, o rodapé de poliestireno, não é esse diferencial de obra que eu me refiro assim, quando a gente olha para o projeto em comparação ao mercado. Aí eu trouxe aqui, só para fazer uma analogia, vou fazer aqui um marketing de graça para o Continente Park Shopping, que é assim, alguém já viu esse empreendimento? Provavelmente sim, que eles estão com uma campanha bem forte na rua. O que eles dizem? Olha, compre um apartamento e ganhe um shopping. Aí depois tem um outro bus door. O que o seu playground tem? Piscina e academia? Ah, isso é pouco. O meu tem pista de kart, pista de boliche, 200 lojas, 40 restaurantes, enfim. Então, o diferencial desse empreendimento que a Almeida Júnior vai construir na frente do seu shopping é você estar conectado, né, numa praça que vai te dar toda a conveniência e a segurança de um shopping.
Então, eu vi uma entrevista do Jaime, que é o senhor, ele falou, o nosso modelo é irreplicável. E por que ele é irreplicável? Porque não existe uma construtora que tenha um shopping para acoplar, né, no seu empreendimento. Dito isso, eu trago o nosso diferencial. Qual é o diferencial desse empreendimento lá em Jurerê? É oferecer para o investidor o nano apartamento, uma planta compacta, bem resolvida, que visa atender um público-alvo específico. Então aqui a gente tem uma imagem, né, do que seria um apartamento de 24 metros mobiliado, que é mais ou menos o apartamento que a gente faz o trabalho dentro do nosso projeto, como é que ele ficaria mobiliado. Então, esse é o nosso diferencial. Aí aqui eu faço de novo, né, a título assim, né, de comparação, né, sem entrar muito no mérito, que é assim, você prefere comprar um apartamento que vai dar 50 anos, R$3.000 por mês de renda passiva para você, ou trocar o carro, que em 5, 6 anos ele passa a ser um passivo. Então, a gente chega em Jurerê oferecendo ao investidor esse produto de entrada para que ele possa, né, ampliar a sua carteira de locação, sua carteira de imóveis. Aí vem um outro comparativo que é assim, não é porque ele é pequeno que ele é ruim. Então imagina uma Land Rover Defender, que é um carro grande, confortável, moderno. Você pode ter também um Tivichenko, um Mini Cooper, que é um carro menor, mas ele também tem os requintes de um bom acabamento, né, e de uma boa funcionalidade. Então, se o nosso empreendimento, ou melhor, se o nosso apartamento fosse um carro, ele seria um Mini Cooper. Bom, agora a gente faz aqui um trabalho de identificação de dois público-alvo. A gente tem o público-alvo, que é o investidor da GPR, que compra os nossos empreendimentos, e a gente tem um outro público-alvo, que é quem compra do nosso investidor. Então, quando a gente trabalha no lançamento imobiliário, a gente tem essa complexidade, porque a gente não tem um target 100% definido. Na verdade, ele se subdivide. O cara que vai financiar a obra junto com outras pessoas e o cara que é o consumidor final que vai comprar, né, desse microinvestidor. Se a gente analisar, né, se eu pegar toda a base lá da GPR e tentar montar uma figura, o investidor que mais aparece, que tem mais recorrência é um cara de meia idade, do sul do Brasil, e ele tem um perfil financeiro que é assim, ele é o meio da régua, ele não é o cara da criptomoeda, do Bitcoin, mas ele também não é o cara da poupança, ele é o cara do meio ali do CDI. Então, esse é o cara que mais adere aos projetos que a GPR desenvolve. Bom, agora vamos falar do outro público-alvo. Se eu passar uma lupa para tentar identificar quem que compra desse nosso investidor, aí eu começo, né, a encontrar esse público-alvo que é o solteiro, a solteira, um casal sem filhos, um casal com um cachorrinho. A gente tem aqui uma informação que ultimamente a gente vem percebendo procura nos nossos empreendimentos, a gente chama da economia prateada, aquele cara de 60 a mais, que ele mora num apartamento muito grande e ele pensa, os filhos já cresceram, os netos foram embora, o que eu estou fazendo num apartamento de 150 metros? Ele vende esse apartamento, coloca o dinheiro no bolso, dá a volta ao mundo e vai morar compacto, vai morar lá num estúdio cobertura, que é um produto também que a gente tem para oferecer. Então, eu diria, usando de novo a analogia da régua, que a gente atende o início da vida e o final. Quem que a gente não atende? O meio. Um casal de argentinos com 2 filhos. Esse cara, ele não cabe, né? Ele não é acolhido pelo nosso empreendimento, pelas plantas que a gente tem. Bom, se a gente, quando a gente faz ali o approach com o investidor, aí ele faz uma pergunta que é o seguinte, mas não tem vaga de garagem para todas as unidades. Aí isso passa a ser uma objeção. Então, de novo, usando essa nossa intenção de ser bem resolvido, o nosso empreendimento, ele visa atender quem não tem carro, na maioria, né, dos apartamentos ali. Então, se eu colocar no ChatGPT e perguntar para ele, qual é o percentual de brasileiros que não tem carro? Eu vou encontrar que a metade dos brasileiros não tem carro. Então, assim, se o apartamento tem vaga de garagem, ótimo, ele atende um perfil de carro, do cara que tem carro. E se o apartamento não tem vaga de garagem, ele vai atender um perfil que não tem carro. E se a gente for perceber, hoje
apartamento sem carro virou um produto até hypado, assim, tá todo mundo agora falando, né, fazendo matéria, dizendo, olha, veio de São Paulo, de Curitiba, Floripa é uma ilha, não cresce para os lados, só cresce para cima, a gente não tem capacidade, né, de mobilidade urbana para todo mundo ter um carro, para chamar de seu, enfim. Então, a gente tem aqui na tela um exemplo, né, de campanha do Cresci, dizendo se o corretor não sabe vender um apartamento sem vaga de garagem, ele está desatualizado. Bom, entrando agora no produto em si, quem assina esse projeto é o Fábio da The House, ele e a equipe dele. Então, se a gente for analisar hoje na região, vários projetos icônicos da cidade têm assinatura da The House. Então, quando a gente entrou em Jurerê, a gente entendeu, né, que fazia sentido, né, buscar um projeto arquitetônico que pudesse transmitir o DNA do nosso produto na fachada. Então, quando a gente olha aqui, agora eu vou passar algumas imagens, né? A ideia é assim, se as pessoas comprassem com a razão, ninguém fumava e nem tomava Coca-Cola. As pessoas são emoção. Então, quando a gente pensa numa fachada, a gente quer causar um impacto para que a pessoa se imagine morando naquele empreendimento e a gente possa ter uma conversão de vendas maior. Aqui é uma imagem, como eu comentei no início, dos fundos do prédio. Então, toda a volumetria do empreendimento ela fica na parte do meio para trás, né? Outra situação interessante é que o plano diretor mudou e agora ele permite, em mais ou menos 30% da laje, que você coloque a sacada. Então a gente fez ali uns elementos geométricos para dar uma quebra assim, né, na linha da fachada e a gente entregar uma fachada diferenciada. Bom, até aqui então a gente falou sobre a fachada. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai mergulhar nas áreas comuns. Então eu vou apresentar uma série de imagens 3D em formato 360, que ela fica uma imagem mais aberta. Então, essa é a frente do prédio, a gente tem ali as lojas. Aí eu vou me aproximando, a loja 1, 2, 3, e aqui é o corredor para entrar no empreendimento. As lojas, né, o que a gente imaginou? Não faz sentido vender uma tese de investimentos para um investidor dizendo, olha, compra uma loja aqui e coloca uma farmácia. Ele vai dizer, poxa, mas é uma rua lateral, não é central, então como é que a minha loja vai sobreviver sem movimento? Agora, quando a gente imagina que essa loja ela vai ser um serviço e não um produto, aí passa a fazer sentido. Exemplo, ninguém sai de casa para fazer um tratamento de canal, né, com uma dor no dente e esbarra num dentista. O cara ele vai onde o dentista estiver porque ele confia naquele dentista. Então a nossa proposta para as lojas é, por exemplo, uma clínica odontológica, né, uma pet shop, que eu sei que lá eles não apertam o pescoço do meu cachorrinho, ou uma imobiliária, né, imagina uma imobiliária da Baceto, da Intercom, da RK, o pessoal que está nos assistindo, imagina uma imobiliária na loja, embaixo do empreendimento, onde existam 132 oportunidades de negócio, tanto na venda como na locação, né, para colocar uma imobiliária que ela se torne especialista dentro do próprio prédio. Então aqui eu comentei da pet shop, essa seria uma imobiliária. Bom, aí eu começo a entrar no empreendimento. Aqui a gente fez um espaço de locker, que é assim, eu chego, aí eu coloco ali o Face ID, eu entro, aí para mim acessar o empreendimento eu fico entre duas portas. Porque, por exemplo, se for um cara do iFood, ele entra, coloca e sai, ele não fica transitando dentro do empreendimento. Então, por isso esse para e passa aqui, né, na entrada. Bom, aí agora a gente começa a ver o espaço multiuso, academia, lavanderia. Ó, perceba então o dinamismo dessa imagem, porque você olha e no mesmo ângulo você consegue ver, né, o ambiente inteiro. A nossa ideia é que o antigo salão de festas, ele era pouco usado, né, porque só usava para o churrasco. O espaço multiuso é a evolução do salão de festas. É onde o cara vai sentar para estudar, ele pode sentar ali para trabalhar e não necessariamente ficar preso só, né, no churrasco.
Academia, com umas cores que representam, né, a logomarca. Lavanderia para lavar, passar, secar, separar a roupa. E esse é o diferencial das áreas comuns, que é a micromobilidade. Imagina que a gente está sustentando esse storytelling, dizendo, olha, quem vai estar aqui, a maioria não vai ter carro. Então, ele levantou, ele vai no aplicativo do empreendimento e ele vai lá e seleciona uma bicicleta elétrica. E ele vai dar um rolê lá no centro de Jurerê, volta e entrega. Ou seja, a gente vai entregar com 4 bicicletas, 4 skate, 4 roller e 4 patinete. Né? São os modais de transporte da micromobilidade que são do empreendimento e aí o morador, ou quem estiver ali no Airbnb, pode fazer uso naquele dia. Uma outra tendência são os mini mercados. Né? Onde eu moro, por exemplo, é o home marketing. Acreditamos no mundo honesto. Ou seja, tu entra ali, tu pega o que você quer, self-service, paga e vai embora. A nossa proposta também é colocar o mini mercado dentro do empreendimento, bem na saída do elevador, que é aquela compra por impulso, né? Uma pasta de dente, um saco de carvão, né? Uma cerveja, enfim. Bom, agora a gente vai entrar, então a gente falou da fachada, a gente falou sobre as áreas comuns, agora a gente vai abordar cada um dos produtos, e a gente tem 5. Só que antes de abordar os produtos, eu vou pedir para a mesa passar um vídeo que fala a respeito da tipologia estúdio. Será que ela já está saturado? Não está? É uma bolha? Tem muito? Tem pouco? Então é uma entrevista com o Alexandre Vitacom, que é uma grande corporadora de São Paulo, falando um pouco a respeito, né, dessa tipologia. O mercado de estúdios está saturado? Não, o mercado de estúdios ele ainda nem começou a atender a demanda que vem pela frente. São 2 os principais motivos. O primeiro é que não se produzia essa tipologia de imóvel durante muito tempo, não era uma demanda percebida, então quando começou-se a produzir, as pessoas têm a impressão que existe muita quantidade. E na verdade, o que está acontecendo é que a nossa pirâmide etária, né, mudou muito. Você tem muito mais pessoas jovens entrando no mercado de trabalho, as pessoas casando mais tarde por questões de longevidade, por questões de foco em carreira, e aí a demanda por esse tipo de unidade, ela cresceu muito, e aí é necessário que se produza uma determinada quantidade de estúdios ou de apartamentos para uma única pessoa para atender essa demanda. O segundo grande ponto é que foram produzidas muitas unidades compactas, mas em um outro segmento, que é o segmento econômico, que na verdade são produtos no Minha Casa Minha Vida, focados em família. O que aconteceu? Como o poder aquisitivo da população, ele não acompanhou tanto o preço dos imóveis, esses imóveis foram se reduzindo de tamanho a ponto de que produtos de 2 dormitórios focados em famílias hoje tem 30, 34 metros e você tem a impressão que são estúdios, mas na verdade é um produto família de Minha Casa Minha Vida. E eu queria tranquilizar quem hoje imagina que pode ter algum sinal de superdemanda, porque o mercado daqui para frente ele vai ser constituído basicamente de unidades de 1 dormitório e 2 dormitórios. Essa segmentação que é composta pelas pessoas solteiras e por famílias pequenas com nenhum, 1 ou no máximo 2 filhos, representa cerca de 85 a 90% do mercado. Cada vez menos famílias demandam apartamentos maiores e esses apartamentos ficaram muito caros, então cada vez menos demanda, menos pessoas com poder aquisitivo para esse tipo de imóveis, então os 3 e 4 dormitórios vão constituir cerca de 10, no máximo 12, 15% do mercado. Assim como em quase todos os países desenvolvidos do mundo, a demanda ela provê de apartamentos de 1 e 2 dormitórios, assim como no Brasil pelos próximos anos. Bom, diante, né, desse entendimento, eu concordo com a análise que ele fez e, de novo, a gente nasce como um projeto bem resolvido, a gente não tem dúvidas da nossa identidade, a gente não tem dúvidas do público-alvo que a gente quer atingir. Então, aqui a gente tem 5 produtos. Eu vou trabalhar de novo a objeção da vaga de garagem. Se o investidor falar, olha, eu gostei da localização, gostei do preço, eu acho que a empresa é uma empresa confiável, só que o problema é vaga de garagem. Então vamos lá, eu tenho 5 produtos. Sala tem vaga, estúdio solário tem vaga, loft duplex tem vaga, estúdio cobertura tem vaga. O único produto que não tem vaga é o estúdio padrão. Então, o investidor, né, que tem esse entendimento de que a vaga é fundamental, porque talvez ele também quer usar, ao invés só de alugar, ele tem 4 possibilidades das 5 para fazer a sua escolha.
Sobre a sala comercial, então, eu já fiz ali uma defesa de como eu imagino que ela pode ser rentável. Aqui a gente colocou lá no e-booking a planta menor e aí depois a gente valoriza, a gente amplia, né, a planta renderizada. Então, se você pegar o e-book, vai ter ali um resumo da planta e depois a renderização maior. Aqui a gente tem o nosso segundo produto, que é o Studio Solarium. Ele é sinônimo de Studio Garden. Por que eu não posso chamar ele de Garden? Porque para ser Garden eu tenho que estar na terra. E aqui eu não estou na terra, eu estou no primeiro pavimento. Então, o Studio Solarium, ele vai ter lá uma área de terraço que você pode fazer, né, colocar ali uma grama sintética, colocar um ombrelone, uma jacuzzi, enfim. Então, ele tem essa parte de dentro e depois, se eu amplio a imagem, né, aqui aparece a parte de fora. Terceiro produto, a gente tem estúdios e a gente subdivide entre Standard, sem sacada, e estúdio Premium, com sacada. Então, o estúdio que não tem sacada, ele tem essa tipologia. Né? E aí uma coisa interessante, se vocês forem perceber, é que a gente coloca essa bolinha na laje e ela vai girando conforme você vai passando, né, os slides da planta. Desculpa. Aí a gente entende que ele olha para a planta e ele já consegue decidir e não tem que voltar lá no início para saber em que posição está na laje. Né? Depois a gente tem o Estúdio Premium, que aí com a mudança do plano diretor, né, há a possibilidade de alguns estúdios por laje terem um acesso ao balcão que a gente chama tecnicamente. Né? Então imagina que eu abro aqui uma porta, eu dou um passo e eu vou ter ali um guarda-corpo de mais ou menos 3 metros. Para colocar ali um ombrelone, colocar uma rede, né, colocar ali um banco para contemplar, enfim. Então o diferencial desses estúdios, né, é essa parte aqui que é a sacada. E aí aqui a gente traz a planta e ali embaixo dividido a área do estúdio mais a área da sacada. Bom, quando a gente olha para o nosso quarto produto, é o Loft Duplex. E aí a gente também divide ele entre Loft sem a sacada e Loft com a sacada. Esse, por exemplo, é um layout do nosso estúdio do nosso Loft Duplex no Up Easy Home, onde a gente vendeu tudo lá rapidamente. Aqui, naquela ocasião, o plano diretor não permitia sacada, então por isso que ele não tem. Trazendo para a tipologia, então, eu tenho aqui na parte de baixo, mais ou menos 25, 30, 32, e na parte de cima, flutuando entre 14, 12 e 15. Então essa é a diferença na parte do térreo e na parte de cima. Bom, e esse, né, modéstia à parte, no meu entendimento, é o pão quente do prédio, que é o Loft Duplex com sacada. Por quê? Porque o Loft Duplex, né, com sacada, ele tem uma questão que é de dinâmica de uso, que é assim, imagina que eu chego na casa de alguém para ver o jogo do Brasil, e a esposa dessa pessoa, ela está lá em cima dormindo. Se a pessoa tiver que ir no banheiro, eu não uso o banheiro do casal, eu uso o banheiro de baixo. Se eu chego num local e tem alguém dormindo lá em cima, ela também não precisa acordar. Então, na minha opinião, o Loft Duplex, ele tem esse dinamismo, né, de ter a privacidade, né, coisas que outras plantas não têm. Além, claro, de ele ser moderno, contemporâneo, né, de ser charmoso, enfim. Então, na minha opinião, esse é o produto aí, pão quente do prédio. Aí quando a gente faz, então, dá um zoom, né, para entender a planta, ele segue a mesma lógica do loft sem sacada. Só que é a diferença que você tem aquela parte ali de balcão. E por fim, finalizando então o nosso mix, a gente tem loja, estúdio que seria o Garden, estúdio, Loft Duplex e o estúdio cobertura. Como é que a gente enxerga ele no e-booking? A gente coloca a planta lá em cima e depois a gente dá uma ampliação na parte renderizada. Então, quando a gente desenvolveu lá com a consultoria, a gente tentou criar um ambiente para que ele possa se identificar com um lifestyle diferente. Então tem o cara lá da yoga, tem o cara do pilates, tem o cara que faz ali as plantas, tem o cara do crossfit, tem o cara do churrasco, tem o cara da jacuzzi. Então cada ambiente que a gente foi criando, ele visa sempre, né, captar um investidor ou o morador final que tem aquele lifestyle que a gente desenhou. Então aqui, por exemplo, né, a gente tem a ideia de uma confraternização com uma churrasqueira. Essa é a proposta.
Bom, qual é o diferencial da cobertura? Depois de instituído o condomínio, a gente passa para o síndico, faz um projeto de fechamento de sacada e entrega. Então, a partir daquele momento, todo mundo que optar por fechar a sacada tem que fechar de acordo com o projeto do síndico. Então, do condomínio. Então, aqui eu vou fazer o princípio do contraste, que é assim, o antes e o depois. Imagina esse estúdio cobertura dessa forma e depois ele fechado, né, como ele ficaria. Então, a pessoa pode fazer aqui um espaço gourmet, pode fazer ali o canto da leitura, pode ampliar, né, a sala. Se a gente falar em valores, um fechamento como esse, quando a gente orçou o projeto, ficou na casa de 20, 22 mil reais para fazer o fechamento que aparece aqui dessa forma. Bom, uma outra ferramenta que a gente criou para facilitar o entendimento do investidor e ele conseguir reduzir, né, a jornada de compra, de ele se decidir mais fácil, foi o desenvolvimento da maquete digital 3D. Antes de passar um vídeo, eu vou colocar aqui algumas imagens na tela, para mostrar como é que fica essa animação. Então aqui você vai lá e posiciona o prédio, né, e faz um retrato em volta para mostrar para quem está comprando quem são os vizinhos. Então assim, aqui a gente tem um terreno baldio, que futuramente pode sair um prédio ou não. Na parte de trás, a gente tem o citar, e aí a gente tem uma floresta antes de chegar no empreendimento. Então essas são as unidades Garden, ó. Dá para ver bem, que não seria o Garden, seria o estúdio Solarium, que a gente chama, né? Não é Garden porque não tem terra. E aí depois, né, a gente tem aqui embaixo um menu onde você vai trocando a planta para a torre. Se você clicar na janela do empreendimento, ele aparece qual é a unidade, qual é o tamanho. Então, a gente ficou aí praticamente 6 meses desenvolvendo essa versão mobile, que é uma versão de celular, né? Se você clicar aqui nessa flechinha, ó, você vai fatiando o prédio, laje por laje, e vai vendo de cima assim todas as unidades. E aí gira, coloca a posição solar. Então a gente entende que é um diferencial do projeto. Vou pedir para o Alex passar então o vídeo aí para a gente entender o dinamismo dessa maquete. Bom, então, essa maquete digital ela é um link. Quem não tem, né, pode pedir para o seu corretor que está atendendo, ou pede aqui na GPR, a gente manda, você clica e aí ele cria, né, esse tour virtual. Pessoal, então agora a gente vai encaminhando, né, para o final aqui da nossa apresentação, e eu vou passar a palavra para o professor Rodrigo Ferraz, que vai falar um pouco a respeito sobre a modelagem jurídica do nosso empreendimento. Rodrigo. Boa noite, pessoal. Boa noite, Eduardo. Um pouquinho mais para trás aqui. Boa noite a todos. Obrigado, Eduardo, por permitir participar de mais um empreendimento juntos, né? A história do escritório também se mistura com a história da GPR. Então é um prazer a gente conseguir trabalhar, né? O Marcos Alcausa também
grande amigo e parceiro aí de muitas jornadas. O escritório ele é especialista na parte de estruturação imobiliária, e nesse empreendimento, a gente já se conhece bem, já fez vários trabalhos juntos, a gente vai trabalhar a modelagem do empreendimento a preço de custo ou por administração, com previsão específica lá na lei de condomínios e incorporações, né? E que, obviamente, a gente traz segurança e acompanha essa jornada do início ao fim na estruturação jurídica. A estruturação jurídica dos empreendimentos por administração a preço de custo envolve, primeiro de tudo, a criação de uma estrutura societária, de um veículo seguro que permita a prestação de contas, que permita a criação de vínculos contratuais entre os senhores, a administradora, um acompanhamento transparente de todo o processo, através de vínculos jurídicos que permitam vocês a garantia jurídica, né, e de regras e cláusulas de que tudo que está planejado vai ser constituído passo a passo. Então, o escritório vai trazer essa segurança jurídica ao longo de toda essa jornada, na formação dos contratos. Nós formulamos os contratos, a gente audita os contratos com os fornecedores da obra, a gente faz o acompanhamento das assembleias, né, quando necessárias, a gente faz a incorporação imobiliária, que é um momento bem importante em que toda essa parte técnica das aprovações de projeto, dos alvarás, tudo isso é levado ao registro de imóveis. Nesse empreendimento, uma particularidade, a gente entrou antes, né, Eduardo? Marcos, a gente entrou já na regularização do terreno, então a gente conhece esse terreno de A a Z, a gente garante que não existem passivos desde a compra do terreno. Então, a partir da compra, o desenvolvimento de toda a estrutura societária, dos contratos, do acordo entre os sócios, os cotistas que vão participar disso, a incorporação imobiliária, a gestão de todos os contratos durante essa obra. A gente vai ter um acompanhamento mensal, né? Então a gente é contratado mensalmente, e vamos até o final, que é a instituição do condomínio após a obra pronta. Então a gente faz toda a parte do registro de imóveis, a averbação da obra, instituição do condomínio, com a divisão das unidades e das matrículas das propriedades de cada um dos senhores, e ainda terminamos com a condução da assembleia de instalação do empreendimento, né, onde todos os senhores vão se conhecer e conviver. O nosso objetivo não é apenas a parte inicial, mas sim fazer com que toda essa obra aí seja iniciada e instalada da forma correta, né? Uma particularidade, como esse empreendimento também é o que a gente chama de multiuso, porque ele tem lojas, tem espaços comerciais dele. A gente também faz a diferenciação na convenção de condomínio para que esses espaços tenham regramentos próprios, para que a gente tenha a saúde financeira na escolha lá de como a gente vai dividir as cotas condominiais. Hoje é importante saber quanto vai se pagar de condomínio, né? O sujeito que tem a loja comercial não redividir custos em áreas que de fato não são de uso comercial. Então, toda essa inteligência jurídica a gente vai emprestar também para o empreendimento na formatação das regras, né? Para que todos tenham hoje a gente costuma dizer, Eduardo, que a experiência do investidor ou do adquirente, ela não é só uma experiência de saber como a obra ficou, ela também é uma experiência jurídica, ela é uma experiência documental. E se hoje o sujeito investe e passa por uma jornada documental tranquila, né, transparente, isso também vai fazer parte da experiência dele numa próxima escolha, em manter-se na GPR e entender, não, a GPR faz de A a Z com acompanhamento, né? A jornada de construção ela não é fácil, né? A gente sempre encontra algum tipo de percalço, mas quando a gente conhece e se prepara para esse processo, esses problemas são resolvidos de uma forma mais tranquila, né? Então esse é o nosso objetivo. A gente vai fazer esse acompanhamento, né, com o desenvolvimento de todos os instrumentos jurídicos. A gente fez todas as cautelas desde a aquisição, como eu falei, participamos da regularização, e vamos até a entrega da documentação nas mãos, né, lá no final. Para quem é novato, está entrando agora, né, sabe que lá no final, quando a obra fica pronta, a gente já se prepara antes
para fazer o processo de instituição de condomínio, para deixar prontas as minutas de escritura das unidades para as transferências, para fazer toda essa interface com o registro de imóveis, né? De como a gente finaliza isso para as pessoas chegarem ao sonhado direito de propriedade aí, não é? Poder depois desenvolver, seja a moradia, seja a locação, como ela desejar, né? Então, é um prazer participar. Nós vamos ficar aqui também, se tiver alguma pergunta envolvendo a estruturação jurídica, nós vamos estar à disposição. E eu devolvo a palavra ao Eduardo. Legal. Bom, agradecer então ao professor Rodrigo, né, pelas considerações, pelas explicações. Tem um trecho que eu gostaria de destacar, é assim: quando o empreendimento ele fica pronto, o investidor ele já quer monetizar. Só que aí quando ele vai vender para o consumidor final, ele precisa da documentação regularizada, porque senão o banco não paga. E aí às vezes o empreendimento, a obra física, fica pronto e ele leva muitos meses para ter o habite, que dá origem até a individualização das matrículas. Então, assim, é impactante sim para o investidor que o empreendimento ele seja regularizado o mais rápido possível, para que o investidor possa monetizar o quanto antes. Bom, agora a gente vai passar a palavra para o Marcos. No começo da apresentação, cometi uma gafe. O Marcos, ele é CEO da Calabria, ele trabalhou muitos anos na Brunholi. Depois ele me chamou no canto e disse: pô, me apresentasse como CEO da Brunholi. Então, queria pedir desculpa por esse erro. Passar então a palavra aí para o Marcos. Oi. Pessoal, boa noite, né? Como o Eduardo já disse, eu sou Marcos Alcausa, CEO da Calabria, tá? Sou desenvolvedor do empreendimento e da tese de negócio. Claro que há quatro mãos com o Eduardo, né? Que transcende deixa eu afastar um pouquinho, que transcende o papel de administrador da GPR, porque ele participa do desenvolvimento com muito conhecimento e competência, né? E a ideia é falar um pouquinho sobre o mercado imobiliário de Florianópolis, né, para não cansar os senhores rapidamente. É uma tarefa relativamente fácil falar de um mercado que só cresce e só valoriza, né, mas é importante nós analisarmos o futuro, né, a perspectiva do mercado. Nós temos a percepção dos últimos 40, 50 anos aí de uma cidade que só cresceu, com um mercado imobiliário que só valorizou e cada vez foi mais procurado, né. Quando nós analisamos os porquês, né, para poder entender o futuro, a gente tenta entender por que essa valorização aconteceu. E, na verdade, a pressão aos preços dos imóveis de Florianópolis e a rentabilidade desses imóveis, ela sempre veio de um saldo migratório que sempre ocorreu. A cidade sempre cresceu, além do orgânico, né, ela cresceu com a migração de pessoas que sempre procuraram as qualidades do nosso estado e principalmente da nossa cidade. E nós nos perguntamos, para tentar vislumbrar o futuro, se esses conceitos continuam, né? Todo mundo deve acompanhar aí, o pessoal que investe, que tem interesse na economia da cidade, o tanto que essa cidade está crescendo, né? Nós temos um saldo aproximado de 12 mil pessoas ano chegando na cidade, e que tem que ser acolhidas numa conta básica de censo de 3 pessoas por imóvel, tem que ser acolhidos por 4 mil imóveis prontos por ano, né? Então, assim, uma estatística que nós temos, eu sou diretor do Secov, uma estatística que nós temos é que hoje a indústria da construção civil de Florianópolis não produz o necessário para acolher o crescimento da cidade, né? Daí a pressão em preços do metro quadrado e também no aluguel, né? Se vocês olharem os números da economia de Florianópolis, Florianópolis cresceu aí nos últimos anos 100% o valor do aluguel, né? Falta imóvel para alugar, é um número impressionante, né? Tá cada vez mais difícil para quem quer locar. E a nossa tarefa como pessoas do mercado imobiliário e da construção civil é providenciar os melhores e mais imóveis possíveis, né, num preço adequado, num valor adequado, para que as pessoas tenham poder aquisitivo para poder pagar isso, né?
Historicamente, também um número que é impressionante é que a renda do migrante de Florianópolis ela é cada vez mais alta, né? As pessoas, mas como é que pagam o dobro de aluguel, né? Pagam porque cada vez vem pessoas com maior poder aquisitivo, a cidade está crescendo, e não foi à toa que houve essa mudança do plano diretor que vai permitir uma volumetria maior em todos os empreendimentos nas regiões que já têm infraestrutura de Florianópolis, que esse foi o fundamento da mudança do plano diretor. Vamos adensar onde existe infraestrutura, né? Porque o poder público hoje não consegue construir a infraestrutura necessária aonde ainda não tem, na velocidade adequada, né? Então, dito isso, a percepção que nós temos, olha lá, nessa estatística vocês veem que foi 95,77, foi a cidade que mais valorizou a locação, e isso nós estamos falando de locação normal, né, a locação anual. Quando você pensa em hospedagem, que também adensa o uso dos imóveis, né, a pressão aumenta, porque muitos imóveis são retirados da locação anual para serem disponibilizados no Airbnb, short stay, etc., né? E é a tese de investimento do nosso empreendimento, né? Que são imóveis para hóspedes, para alocação anual, né? E também para moradia, em alguma medida, nas unidades mais elaboradas, né? Quando se fala em renda, né, o que justifica a capacidade do tomador desses apartamentos e também nos faz entender que essa valorização ela vai continuar e a disponibilidade do locador, do locatário vai continuar, ou o hóspede, é que nós temos aí uma renda, a maior renda entre as capitais, né, per capita, o que é uma coisa impressionante também, e que embasa o que eu disse, que cada vez mais nós temos uma migração de maior poder aquisitivo que vem buscar, basicamente, os conceitos que fizeram valorizar nos últimos 40 anos. Quais são eles, né? Basicamente, esses conceitos são as belezas naturais, a organização social do nosso Estado, né? Segurança pública, né? Polo turístico, nós temos a passagem dos turistas, né, que hoje não se limitam mais ao verão. Nós temos o turismo de negócios também, que é muito forte em Florianópolis. E o maior motivo dos últimos anos, o maior alavancador da cidade nos últimos anos é a tecnologia. Hoje a tecnologia é o maior negócio de Florianópolis, é o negócio que mais recolhe impostos na cidade de Florianópolis, o que também é uma coisa impressionante, porque somos uma cidade turística, né? Mas é isso, nós temos aí o nome digital. Se o trabalhador da tecnologia ele pode trabalhar remotamente a partir de qualquer lugar, ele vai escolher o melhor lugar, a melhor qualidade de vida e vem morar em Florianópolis. Vocês notem que todos esses conceitos que eu elenquei, eles só vão se arraigar no futuro, né? Cada vez mais a nossa cidade é uma cidade diferenciada em segurança pública, em organização social, comparadas a outras capitais, como Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, né? E isso só intensifica a migração do futuro, né? O que nos dá a perspectiva de que quem vai investir no imóvel, né, vai continuar tendo uma valorização muito grande. Falando rapidamente sobre os motivos para monetizar no modelo a preço de custo, né? A flipagem, né? Tem o investidor que entra no empreendimento e vende ao longo da obra, né? A partir do momento que começa a obra, que a coisa começa a acontecer, já existe grande parte da valorização que haveria até ficar pronto, e aí ele sai do negócio tendo aplicado menos dinheiro com retorno muito bom também. A locação, que são os mais tradicionais, que estão buscando, são os rentistas, né? Buscando renda futura, renda inclusive de aposentadoria, né? Que nós temos um país desafiador nesse conceito. Então, a aposentadoria através do investimento em imóveis, ela é uma realidade, tá? É uma pena a gente não ter mais tempo para falar um pouco sobre isso, mas estaria à disposição de qualquer dos senhores interessados no empreendimento para falar sobre essa possibilidade de alavancagem ao longo dos anos para ter uma renda no futuro. A revenda, né, muitos esperam ficar pronto para revender e já pegar esse capital e aplicar em outras unidades, e assim vão
criando uma progressão geométrica financeira, né, que leva a um patrimônio alto ao longo do tempo, né. Existem as pessoas que vão morar, como o Eduardo mencionou, né, que nós atendemos aí a base da pirâmide, que é o jovem, e o final, que é a pessoa da minha idade, 60, 65 anos, que quer morar, já está morando sozinho, ou um casal, quer diminuir, né, a moradia minimalista, com muita qualidade de vida, né, mas hoje não tem muito sentido mais o grande imóvel, né, que dá grandes despesas e não tem muito sentido esse tipo de moradia. Além disso, a moeda de troca, né? O investidor, muitas vezes, ele se alavanca comprando algumas unidades de cotas, né? E coloca em outros negócios ao longo do tempo, fazendo permutas, adquirindo imóveis já prontos, que geram renda também, né, de aluguel, e assim vão fazendo um círculo virtuoso que os leva a ter um patrimônio em busca lá do seu valor de renda ao final da vida, né, para poder se sustentar. Então, assim, esse modelo, no que diz respeito, qualquer investimento imobiliário hoje a gente pode considerar como muito bom, mas esse modelo, no que diz respeito ao preço de custo, além de todas as qualidades, a solidez, a segurança que o imóvel traz ao investidor ou ao comprador final, ele tem a característica de entregar com uma segurança superior e com um valor muito atrativo que permite um aumento do seu capital, né? Tudo isso teria que ter mais tempo para falar com mais detalhamento, né? Eu vou sempre me colocar à disposição, tanto dos imobiliaristas aí que estão nos assistindo, que são nossos parceiros, como dos clientes para falar sobre esses pontos. E me coloco aqui à disposição. Explicando um pouquinho a gafe do Eduardo ao início, né? Eu sou um executivo histórico da Brognoli, 28 anos, né? Fui sócio, fui diretor por muitos anos, e hoje sou CEO da Calabria, que é uma desenvolvedora imobiliária, inclusive parceira da Brognoli nesse quesito. Tá bom? Fico feliz em ter falado com vocês. Obrigado. Bom, então, agradecer ao Marcos. Deixa eu pegar o slide. Não, o slide. Tem muitos anos de estrada, bastante experiência. Como ele comentou, também fica à disposição para a gente marcar um café, conhecer lá a sede da Calabria e falar um pouco aí a respeito do mercado imobiliário. Aqui a gente entra, então, de acordo com o que o Marcos falou, né, após esse processo então, de entender a venda, entender qual é o ciclo do negócio. Então, assim, se você está pensando em entrar num preço de custo numa SPE, é importante que você entenda quanto tempo cada fase leva. Então, assim, se você vai investir a preço de custo e pergunta para a empresa qual é o tempo para fechar o grupo, e aí a empresa responde, vamos tocando. Não, o correto é, você lança o empreendimento e você tem uma janela de tempo para vender todas as cotas. Se vende, fecha o grupo e segue. E se não fechar o grupo, deveria devolver os valores e o projeto, né, não avançar. Então, quando a gente olha para o nosso projeto, a gente tem de hoje até 17/12 para vender todas as cotas, certo? Então, essa é a fase 1. Qual é a fase 2? É o período de pré-obra, são 12 meses, depois a gente tem um período de obra de mais 24 meses e um período de regularização do empreendimento, que ele gira em torno de 4 meses. Por quê? É uma previsão. Mas por que você não garante, como você garante o fechamento do grupo e a obra? Porque não compete a GPR, né, a regularização do empreendimento. A gente prepara o empreendimento para vir a vigilância, a prefeitura e o bombeiro. E eles vêm, né, de acordo também com a agenda que eles têm. O que a gente faz é prontamente responder se houver algum apontamento, né, para que o empreendimento possa ser regularizado. Então, essa é uma visão panorâmica, né, de todas as etapas do empreendimento. Pessoal, então, encaminhando aqui o final da nossa apresentação e abertura aí para perguntas e respostas, eu gostaria que quem pudesse anotar esse site é imobjurerê.com.br. O que a gente fez? Ao invés de você pedir a apresentação, de você pedir a tabela, eu queria ter acesso ao e-booking, eu queria ter acesso à maquete digital, a gente fez um hot site, onde a gente colocou todo o material lá, para encurtar essa jornada de compra do investidor. Então, se eu clicar aqui no número 1,
eu vou abrir a janelinha que tem o e-booking, que você pode ou passar dentro do próprio site, ou você baixar e botar no bolso. Você pode levar ou pode deixar ele ali. Tem um vídeo de drone, tem um vídeo conceitual, que é um storytelling, contando a história da GPR, de como a gente chegou em Jurerê. O passo 2, você clica, vai abrir uma janelinha. Ali você tem a maquete digital 3D, que é só clicar e ela te joga lá na versão mobile, ou você tem o tour virtual das áreas comuns. Se você clicar ali, ele já vai começar a navegar como se fosse um drone que vai flutuando pelas áreas comuns do empreendimento. E também, né, tem ali a tabela das cotas. E aí, por fim, né, o passo 3 é tudo dentro de uma sequência lógica. Número 1, eu conheço o projeto. Número 2, eu olho o preço. Número 3, eu vou lá e faço a seleção da minha cota. Então eu coloco o nome, o telefone, o meu e-mail, dou a cota que eu quero escolher, aperto Enter e automaticamente você faz uma solicitação de reserva. Não é uma garantia, porque a gente vai ter que ver se ela vai estar disponível ou não. Então, através desse hot site, a gente resolveu a automatização das reservas. Então, todo mundo que for reservando vai criar uma fila automática dentro da caixa de entrada da Eliana. A Eliana, que aparece aqui na imagem, ela é a gerente de relacionamentos da GPR. Então a função dela é acolher o investidor. O investidor, ele tem a sua imobiliária que atende ele, mas a Eliana, ela dá suporte para essa imobiliária para que o investidor possa ter todas as informações que ele precisa, visitar o terreno, conhecer a sede administrativa da GPR. Então a função da Eliana é ser essa gerente de relacionamento. E aí é ela que vai fazer o controle então aqui da chegada de cada uma das reservas. Bom, a nossa tabela de cotas, ela tem duas novidades. A primeira é a forma como a gente estruturou ela. Perceba que quando você olha para a tabela, você olha da esquerda para a direita e de cima para baixo. Então, como são muitas cotas, eu quero a 104, aí você corre, está reservada. Aí acha outra linha, está vendida. Então o que a gente fez? A gente colocou a coluna do status na primeira posição, da esquerda para a direita. Então, você olha e você nem corre o olho se ela já tiver reservada ou vendida. Claro que aqui ela está tudo disponível porque hoje é o dia 0. Mas eu me refiro quando a tabela ela estiver ali em tempo real, toda pintada. Né? Então a gente entendeu que seria uma forma de dar mais dinamismo para a escolha das unidades. A segunda inovação dessa tabela é que a gente percebeu que o investidor, ele olhava na apresentação e escolhia uma cota. Aí ele ia na tabela, olhava o preço. Eu falava, mas onde é que era mesmo o sol? Aí ele voltava para a apresentação. Então a gente quer criar um entendimento de monotela. Se você está na apresentação, você olha para o valor e depois você, na mesma tela, vai lá e busca aquela unidade. E aí depois você volta para a linha onde tem o preço. Então, dessa forma, você não sai de uma única tela, não tem que ficar catando a apresentação ou lá no computador, ou em cima da mesa, enfim, onde ela estaria. Aí você não precisa sobrepor as duas coisas, porque elas estão tudo num PDF só. Então, esse é o arquivo da tabela. Eu subo, tem as cotas, e eu abaixo, tem ali as plantas. E o terceiro e último comentário sobre a tabela é assim: como a gente tem um projeto 100% permuta, ou seja, os donos dos terrenos são os maiores investidores do projeto, a gente criou um cash flow facilitando a entrada do investidor. Por quê? Se a gente for analisar o valor da entrada, ele é um valor relativamente despressurizado. Por quê? Porque a gente não precisa pagar o terreno. Então, assim, você dá 30 mil, que é o sinal. A cota negócio, que seria a cota terreno, ela está 40, 50, 60, 38. Por quê? Porque a gente não precisa pagar o terreno. Quando você olha para a concorrência, você vê vários valores de cota negócio não muito alto, mas mais expressivos. Porque naquele momento em específico, né, quem está administrando precisa passar a sacolinha, receber ali os valores para suplantar o primeiro desafio de um projeto a preço e custo, que é pagar o terreno. Então, a gente tem esse diferencial
né, com relação ao valor da entrada. Bom, pessoal, então, a partir desse momento, a gente abre um espaço para que cada um que esteja em casa, quiser fazer uma pergunta, seja jurídico, na parte do mercado imobiliário com o Marcos, ou então na parte do projeto comigo, a gente está aqui à disposição para responder. Vamos só criar ali uma ordem, né? Eu vou pedir para a mesa ajudar, ver se alguém levantou o braço, quer fazer alguma pergunta, aí eles traduzem para a gente aqui e a gente responde. Eu não consigo ver porque está. Se alguém puder ler para mim. Me pergunta? Não, mais um tempinho para ver se alguém se manifesta. Bom, a gente continua à disposição, né, depois do evento, se tiver alguma dúvida, tanto lá na sede da Calabria, na sede administrativa da GPR, então a gente continua aí no pós-lançamento atendendo os investidores individualmente para tirar as dúvidas. Dessa forma, pessoal, eu vou então encaminhando aqui o encerramento desse evento da GPR, junto com a Calabria, junto com o professor Rodrigo, e dizer que a partir desse momento, né, 8h15, né, a partir de agora, então, estão liberadas as reservas, né, de cada um de vocês. Lembrando que é só acessar o site imobiljurerê.com.br para iniciar aí, então, o envio das reservas. Dessa forma, eu reitero mais uma vez o nosso agradecimento pela presença de todos, tá? A gente fica à disposição depois aqui no offline e quero desejar uma boa noite a todos. Até mais.